de Deus, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 22 ao 31. Mateus 14, versículo 22 ao 31. Quem achou, diga amém. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele ali estava sozinho. Mas o barco já estava considerável a distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contrário ou contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Poderia tomar assento aplaudindo a Jesus, que pode aplaudir ao Senhor. Queridos, eu pedi a Deus uma palavra para essa noite, no culto de fé. Eu sei que muitos que estão aqui saíram de suas casas, do trabalho, ou veio direto do trabalho. Durante a semana, durante o mês, durante o ano, tem enfrentado tanta luta na sua vida, tanta dificuldade, tem enfrentado provações. Entrou aqui nessa noite talvez com o coração pequeno, entrou aqui nessa noite talvez com o coração até sangrando, de tanta luta, tanta provação. Mas Deus me trouxe uma palavra aqui nessa noite, e se eu conseguir compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, eu acredito que a sua vida irá ser transformada. Antes que os ponteiros cruzem a meia-noite de dezembro desse ano, o milagre vai vir sobre a sua vida. Amém? Quantos acreditam aqui nessa noite? Então olha para quem está do teu lado e diga assim: nessa noite, se você acreditar, se você confiar, o milagre de Deus vai vir sobre a sua vida. Amém? Queridos, quando eu abro esse texto bíblico aqui, quando eu medito nele, eu fico admirado. Eu fico admirado, querido, porque Jesus tinha acabado de fazer uma conferência. E nessa conferência, para mais de 5.000 pessoas, as pessoas experimentaram, além da palavra, que eram alimentadas pela palavra de Deus, que o próprio Logos vivo, que é Cristo na terra, aquele que deixou tudo lá no céu, deixou a sua glória e veio aqui na terra e andou por toda aquela região, e manifestou-se a graça de Deus, a glória de Deus diante das pessoas. Jesus havia feito um milagre, e um milagre maravilhoso. Qual é o milagre, irmão Márcio? O milagre da multiplicação. Todos nós que estamos aqui sabemos desse milagre. Jesus havia acabado de fazer um milagre da multiplicação, multiplicado pães e peixe. E as pessoas estavam indo embora para suas casas, assim como os discípulos, talvez perguntando assim: e agora? O que vai ser de nós? E Jesus diz a palavra de Deus no versículo 22, logo em seguida o quê? Logo em seguida do milagre, já estava tarde. Os discípulos talvez aí agora, vamos pegar o barco, vamos embora. E Jesus fala assim: vocês irão ir, eu não, eu vou ficar aqui. E diz a Bíblia que Jesus insistiu para que eles pudessem entrar no barco. Por que Jesus insistiu? Jesus insistiu porque eles não queriam entrar. E Deus me deu uma palavra, e o título da mensagem nessa noite é: quando a fé e a obediência navegam juntas, o milagre acontece. Amém? Diga comigo: quando a fé
e a obediência navegam juntos, o milagre acontece. Mais uma vez, diga: quando a fé e a obediência navegam juntas, o milagre acontece. Os discípulos não queriam entrar no barco, eles queriam ficar com Jesus. Por quê? Porque o ambiente onde eles estavam era um ambiente de milagre. Era um ambiente que eles vivenciaram um milagre na vida deles. Ele pôde ver e contemplar com seus olhos Deus levantando os peixes, levantando os pães, e a multiplicação acontecendo. E Deus me trouxe uma palavra nessa noite, que muitas das vezes o milagre que nós vivenciamos no local é para aquele dia, e Deus, Ele quer nos conduzir para um outro lugar. E muitas das vezes nós ficamos resistindo, ficamos muitas das vezes falando assim: Senhor, eu não quero ir. Ficamos como os discípulos, resistindo, e Deus falou: filho, eu preciso te conduzir ao milagre, eu preciso te conduzir a um outro cenário, eu preciso te tirar desse ambiente de conforto. E muitas das vezes nós ficamos: Senhor, eu não quero ir. Eu não quero ir para aquele emprego que o Senhor abriu a porta. Eu não quero, Senhor Jesus, mudar de local, mudar de estado. Eu não quero sair, porque é aquilo que o Senhor tem me chamado. E Deus tem uma palavra para você nessa noite, dizendo bem assim: não resista àquilo que eu tenho falado sobre a tua vida. Não resista à palavra que já foi direcionada sobre você. Não resista. E diz a Bíblia que Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele. Talvez você não notou aqui, quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá uma direção também. A palavra que Deus deu para os discípulos foi assim: passa para o outro lado. Eles nem imaginavam. Jesus já estava declarando a vitória deles. Jesus já estava declarando a travessia deles. Meu querido, talvez as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, a tempestade vai vir, mas fique tranquilo, porque aquele que falou para você entrar nesse barco da obediência, nesse barco, meu querido, que você entrou, Ele já declarou que você vai atravessar e vai chegar no objetivo a qual Ele já estabeleceu sobre a sua vida. Sabe qual é o nosso problema? Vou dizer para você: queremos entender o processo de Deus, queremos contemplar o processo de Deus, nunca iremos conseguir, jamais, porque aquele que fala para você vai, Ele nunca vai falar que vai existir tempestade, mas uma coisa Ele garante sobre a sua vida: se Ele falou para você vai adiante de mim, ou seja, porque eu estou contigo, eu vou atrás de você, eu vou contigo. Ele declara isso, que fosse adiante dele, ou seja, você não está sozinho, eu estou contigo. Você não está sozinho, eu estou contigo. Levanta sua mão nessa noite aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquele que te deu uma direção nessa noite, aquele que tem te dado direção na madrugada na oração, aquele que tem te dado uma direção sobre a sua vida, Ele é fiel para estar contigo. Ele é fiel contigo nas lutas, nas dificuldades, nas tempestades. Ele é fiel contigo. Amém, queridos? Sabe qual é o problema? Que queremos entender o processo. Se Ele falasse bem assim: discípulos, meus filhos, Pedro, Tiago, João, Mateus, vocês vão entrar no barco, vão passar por uma luta, uma tempestade, quase que a noite inteira. Você acha que eles entrariam? Não entraria. Assim somos nós. Queremos entender o processo de Deus, queremos muitas vezes enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Querido, milagre não se explica. Amém, queridos? Quer vivenciar o milagre de Deus? Escuta, obedeça, recebeu a direção. Eu sei que é doído, eu sei que muitas vezes nós não queremos. Quando Deus fala para você: filho, faça isso, filho, peça perdão, filho, eu estou abrindo uma porta para você. E você fala assim: Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que não é o inimigo? Deus está te dando a direção para você. Nesse culto de fé nessa noite, você vai sair daqui nessa noite com uma direção divina sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a tua família. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado.
Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei aquilo que você tem vivenciado na sua vida. Eu sei de uma coisa, que aquele que te chamou, aquele que te nomeou, aquele que te escolheu, Ele é fiel, Ele está contigo nessa noite. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente à distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava ao contrário. Querido, nem sempre você vai ouvir a voz de Deus e o vento vai soprar a favor. Nem sempre. O barco que Jesus está não afunda. Afunda sim, querido. Se Ele permitir que vai afundar, vai afundar. Mas se afundar, tem um propósito. Assim como Paulo. O barco de Paulo afundou, mas ele tinha que chegar numa ilha Malta, e lá ele pregou o evangelho. Muitas pessoas se converteram. O dono da ilha, ou o chefe da ilha, se converteu a Cristo. Muitas das vezes a gente fica, o barco que Jesus está. Meu querido, presta atenção numa coisa. Entre nesse barco da obediência. É melhor você estar no barco passando por luta do que você viver uma vida de desobediência na presença de Deus. Você já viu que tem crente que não sai da luta, irmão? Você já viu isso? Não sai da luta. Irmão, como é que tá? Estou na luta. Que prova. Irmãos, na escola não é assim. Não é? Na escola a prova vem para você mostrar aquilo que você aprendeu. Não é assim? Na escola, quem já estudou aqui? Quem estuda aqui? Sabe o que eu estou falando, irmão? A prova é o quê? Para você aplicar aquilo que você aprendeu. E muitas vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos na prova. Que prova é essa que nunca termina, irmão? Que prova é essa? Deus nessa noite quer te ensinar uma coisa aqui. Essa prova, essa luta já tem tempo contado. Deus já tinha declarado sobre a sua vida que essa prova era meses, era dia, eram semanas. Mas por causa da desobediência, por causa daquilo que Deus havia falado para você fazer, você não fez. É por isso que você tem vivenciado essa luta. Mas eu declaro nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo, que essa luta vai passar, essa prova vai passar, essa tempestade vai passar, e você vai chegar naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, querido? Versículo 26. Versículo 25. Na alta madrugada, e algumas traduções, na 4ª vigília da noite, ou seja, quase 6 horas da manhã. Você já imaginou, irmão? Você já imaginou? Quem já passou uma luta aqui de ficar acordado a noite inteira? Irmãos, é terrível, não é? Quando você enfrenta aquela luta, que você se, Senhor, cadê o sono? Aquilo te consome por dentro, te corrói. Você já olha pela janela, já começa a ver o sol nascer, e você, Senhor, o que é isso? Você já imaginou agora você no barco? Detalhe, foi Jesus que falou para você, irmão. Quem já teve uma sensação assim de ouvir a voz de Deus e fazer, Senhor, que furada que eu entrei? Quem já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação, irmão. Você fala assim, Senhor, é que porta, isso é um milagre. E Deus falou assim, filho, vai mesmo. E você vai. E aí daqui a pouco você está lá, você, meu Deus, que luta, que prova. Esse emprego que era para ser bênção, que dificuldade. E é Deus que te colocou. É Deus que te conduziu. Sabe para quê? Para o seu crescimento, irmão. Ninguém cresce na zona de conforto. Ficar na terra onde tem multiplicação de pães e peixes é muito fácil. É muito fácil. Eita, que fé. Nossa, é maravilha. Senhor, eu estou com fome. Toma aqui, meu filho. Vai existir um momento na sua vida assim, que você menos esperar, Deus vai te dar. Mas vai existir um momento que Deus vai te conduzir no alto mar para provar a tua fé. Vai existir um momento que Deus vai te conduzir, não o diabo não. Não o diabo não. É melhor, presta atenção numa coisa, é melhor você ser dirigido pelo Espírito Santo, estar no deserto, do que ser conduzido pelo diabo e estar no alto monte contemplando as grandes coisas e as grandes belezas. Foi Jesus, depois de batizado, onde ele foi conduzido? Para o deserto. O Espírito Santo conduziu para o deserto. Não foi o diabo não, irmão. O diabo levou ele no templo, mostrou lá em cima, olhou para ele no monte.
olha aqui, ó, se prostrar me adorar, te darei tudo. É melhor você viver no deserto muitas das vezes, mas com Cristo, do que você estar nas montanhas, né? Lá em cima, top. E aí, irmão, só glória, cuidado com essas glórias que você tem visto, que às vezes Deus não está no negócio. É melhor, querido, você ser obediente e confiar em Deus, saber que aquele que te chamou é aquele que te sustenta, é aquele que te guarda, é aquele que te livra, do que você está, sabe na onde? Na sua zona de conforto. O que tem de crente, casamento, empresário, com a vida destruída, porque optou na zona de conforto. Não, daqui eu não saio. Já fizeram até um puxadinho, colocaram um sinal de Wi-Fi. Não, aqui eu não saio, aqui para mim está ótimo. Querido, Deus quer te tirar dessa zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce. Quer ser um empresário, meu lindão? Ei, aprenda a viver do milagre de Deus. Quer ser uma empresária? Quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus? Deixa Deus provar a tua fé. Deixa Deus te conduzir por caminhos a qual você nunca imaginou. As pessoas olham e falam bem assim: pô, o pastor fulano de tal, ou o irmão fulano de tal, nossa, olha lá a fotinha dele no Instagram. Irmãos, para de ficar contemplando só aquilo, aquele momento. E se o cara está na bênção, porque um dia ele já passou pela luta. Ninguém cresce à toa não, irmão. Quem já nasce grande é filho de monstro. Quem nasce grande é filho de monstro. Todo mundo vem de baixo, na dificuldade, na luta. Todo mundo. E a Bíblia fala assim no versículo 25. Olha só, no versículo 25. Na alta madrugada Jesus dirigiu a eles andando sobre aonde? Sobre as águas. Qual era a dificuldade deles? A tempestade e as águas. Não é assim? Aquele que declarou para você que você vai vencer, que a tua vitória vai chegar, vai andar em cima dessa luta, dessa dificuldade que está te assolando, que está tirando o teu sono. Agora, presta atenção numa coisa aqui. A luta deles era o quê? As ondas. É um ambiente que muitas das vezes você não sabe o que vai acontecer. E Jesus se apresenta nesse ambiente. Aprenda, querido, a viver sim de milagre na terra, mas aprenda a ser conduzido por Deus em alto mar e vivenciar milagres grandes também, porque quando você sai da zona de conforto, é que Deus te leva lá no alto mar, lá na frente. É lá que você vai ver coisas que você nunca viu. É lá. É um outro ambiente. E sabe o que eu imagino? O que eu acredito? Eu acredito numa coisa. Eu imagino antes de Jesus chegar lá, estava no monte orando, olha para as águas e fala bem assim: água, eu que te criei, que te separei entre águas e águas, águas por baixo, águas por cima. Eu declaro agora, eu vou andar por cima de você. Ou seja, aquilo que estava assolando os discípulos, aquilo que estava assolando, Jesus vem andando por cima das águas. Aí, glória a Deus. Som. Olha só, versículo 27, versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Preste bem atenção. Já vou encerrar. O milagre que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão forte, tão tremendo, que você vai ficar até assustado. Amém? Sobre as águas. Isso não é possível. É o diabo, não é assim? É o capeta,
é o capiroto. Não é não, querido. É a provisão de Deus sobre a sua vida. É a provisão de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios. É assim que Deus faz. Ele já declarou, antes de você nascer, a sua vitória, a sua jornada. E não tem tempestade, não tem vento, não tem nada que venha te assolar. Amém, querido? Versículo 28. Versículo 27. Mas Jesus andando imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Preste bem atenção. A tempestade que você está vivenciando sobre a sua vida não significa que Deus te abandonou. Não significa que Deus te esqueceu. Essa tempestade, ela está vindo sobre a sua vida para o teu amadurecimento, para o seu crescimento. Diz a Bíblia que Pedro, de todos os discípulos, Pedro foi o único que teve a iniciativa de descer do barco quando ouviu a voz. Presta atenção, a fé, ela vem por ouvir. Talvez você tenha enfrentado tanta luta na sua vida e dificuldade, que você tenha esquecido de ouvir a voz de Deus. Você tem buscado a voz de homens, a voz do teu patrão, a voz da tua esposa, mas não tem orado e não tem buscado a voz de Deus. E Deus, Ele quer te revelar no meio dessa tormenta, no meio dessa dificuldade. Você consegue fechar teus olhos por um momento? Você consegue fechar os teus olhos por um momento? Deixar um pouco os problemas do emprego, deixar um pouquinho as dificuldades de lado. Talvez faltou o gás, aquela conta sua já faz 2, 3 meses que você não consegue pagar. Você está aí com dificuldade. Você consegue ouvir a voz de Deus nesse momento? Você consegue ouvir a voz de Deus dizendo para você: filha, você é minha. Eu não sou padrasto, eu sou pai. Eu te escolhi. No meio de milhões e bilhões de pessoas, no meio de milhares e milhares de pessoas, eu sei o teu endereço, eu sei onde você mora, eu sei a rua, eu sei o número do teu sapato, eu sei aonde você está, eu sei onde você está. Você consegue ouvir a voz de Deus nessa noite, dizendo: filha, é necessário você passar por essa luta. E eu quero orar com você nessa noite. Senhor Jesus, teus filhos, meu Pai, entraram nessa noite passando por lutas, por dificuldades. Nesse culto fé, meu Pai, eles não estão aqui à toa. Foi o Senhor que os chamou. Alguns vieram para o convite, outros, Pai, entraram aqui nessa noite precisando de um milagre em sua vida. Senhor, toca sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Eu declaro, meu Pai, que nessa noite o teu filho, a tua filha irá ouvir a tua voz, sairá daqui, meu Pai, revestido. Ele tem vivenciado milagres, sim, mas a partir de hoje ele vai conhecer o Senhor na essência. Assim como Jó, meu Pai, disse no final da vida dele: Senhor, os meus ouvidos ouviu falar de ti, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirar do coração do teu filho, tirar do coração da tua filha neste momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, ele necessita de um milagre na vida dele. E eu declaro nessa noite um milagre sobre a vida dela, um milagre sobre a vida dele, na autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, essa tempestade não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com o teu casamento, não vai acabar com o teu negócio. Ao contrário, você sairá vitorioso, porque você é filho de Deus, você é escolhido de Deus, você é ungido de Deus. Deus te chamou.
para Ele. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Amém, glória a Deus. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu aprendi que a obediência é que vai fazer o meu milagre. Hoje eu te aceito como meu Senhor, meu único Salvador. Repita comigo também nesta hora. Eu que estava desviado, eu que estava à beira do caminho, eu que estava à beira do mar, volto hoje e te aceito como meu Senhor, meu Salvador, dono da minha vida. Amém? Deus está falando com você nessa noite. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está entregando a sua vida de volta para o Senhor, Deus, Ele está te tocando aí agora nessa noite. Levanta uma das suas mãos aí, a igreja quer te ver. Toma esse passo de decisão, toma esse passo de recomeço na casa do Senhor. Você que aceita o Senhor, você que reconcilia aos passos do Senhor. Amém? Você que está assistindo essa live, escreva aí: eu decido por Jesus, porque alguém da igreja vai entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus. Abençoado essa noite. A salva de palmas ao Senhor, amém? Que você abençoe o seu fim de semana, guarde o seu fim de semana, guarde a sua volta. Lembrando que vamos ter culto agora só domingo de manhã, domingo à noite. E que Deus abençoe o resto da sua semana. Faz a mãozinha assim para receber, que eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.